Oi, gente, é bom estar com vocês de novo. Aqui quem está falando é a Paulina Gonçalves e você está no meu canal e nós esperamos que esse vídeo edifique a sua vida. Amém? Nós estamos tratando de um tema e aqui à minha esquerda você vai encontrar um card. Caso você não tenha assistido aos vídeos anteriores, eu recomendo que você acesse, porque esse conteúdo que eu vou ministrar, ele faz parte de uma série onde nós estamos apresentando um tema do crescimento espiritual, que é de suma relevância para a nossa vida, né? E nós estamos abordando as razões pelas quais nós devemos crescer. Vou dar continuidade a essas razões e eu espero que você as compreenda, porque uma das grandes falhas da igreja foi na questão do discipulado. Eles até têm um livro intitulado A Grande Omissão, em vez da Grande Comissão. A Grande Omissão foi exatamente a falha, né, no discipulado, no ensino de práticas que desenvolvessem a vida espiritual. Então, com o passar dos anos, pessoas envelheceram em vez de crescer. Elas se tornaram anões em vez de gigantes. E isso frustra uma pessoa, frustra na fé. E não é o projeto de Deus para a gente. Tá bom? Então, o projeto de Deus, o alvo de Deus é que você atinja a maturidade, que você frutifique, para que você tenha alegria, para que tenha as orações respondidas, para que Deus se alegre e veja o processo dele dando certo na sua vida. Tá ok? Então, vamos lá. Nós estamos apresentando essas razões e desde já eu peço que você compartilhe, que você indique pessoas, né, para assistir esse material, esse conteúdo. Você deixe o seu like, que você ative o sininho para receber notificações, ok? Então, nós estamos falando sobre por que você deve buscar o crescimento. Apresentamos as primeiras razões, 3, e nessa quarta razão, eu escrevi assim: para que a gente não possa agir, que a gente não venha agir como criança na vida espiritual. Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, ele disse assim: quando eu era criança, eu pensava como criança, eu sentia como criança, eu agia como criança. Bom, você deve ter contato com crianças na sua família. Nossa família tem muitas crianças e eu as amo. Eu vejo minha alegria quando eu encontro o Paulinho, quando eu encontro a Sarinha, quando eu encontro o Felipe, quando eu estou com a Laura, quando eu estou com a Aninha, quando eu estou com a Jamile, quando eu estou com o Paulo Vitor. São muitas as crianças e eu sou apaixonada, eu sou uma tia literalmente muito coruja. É muito gostoso ver as crianças, ver como elas agem, como elas interpretam as coisas, não é? Tem uma história do meu sobrinho Júlio, ele tem 40 anos, acho que 40 anos, 44. Mas quando o Júlio era pequenininho, ele dizia: mamãe, tô com dor. Aí a minha irmã passava a mão na barriguinha dele, dizia assim: tá doendo a barriga, meu filho. Passava a mão na barriga. Tá doendo a barriga, meu filho, tá doendo. Passava a mão, né? Pra cólica passar, pra ajudar. Um dia ele teve dor de cabeça. Nunca tinha tido dor de cabeça. Ele conhecia dor de barriga. E aí ele disse pra mãe dele assim: mamãe, eu tô com uma dor de barriga na cabeça. Olha que graça. A conclusão dele, claro que a gente riu muito, a gente guarda essa história, e tem inúmeras outras. Mas isso pertence à criança, aquele tipo de linguagem, aquele tipo de raciocínio. A criança, ela é egocêntrica. A criança, ela é o centro do universo. Então ela é egoísta por natureza, faz parte do processo da infância, não é? Ela tem uma linguagem própria, ela não tem mente reflexiva, ela age pela emoção. Paulo, ele chama os crentes de Coríntios de crianças, está lá no capítulo 3. Eu escrevi, eu falei com vocês, eu conversei com vocês como quem conversa com uma criança. E o que acontecia naquela igreja que os caracterizava com um comportamento infantil? Uma igreja cheia de heróis, cheia de partidos. Paulo passou por lá, Pedro passou por lá, Apolo passou por lá, eram líderes. Cada líder com uma característica. Paulo era o homem da ciência. Paulo era o homem do conhecimento, da ciência. Pedro
um pescador, mas que andou com Jesus, que foi para o monte com Jesus, que viu transfiguração, que viu o mar se acalmado, que viu o morto ressurreto. Pedro era o homem da experiência. E Apolo? Apolo era o homem da eloquência. Apolo tinha o dom da oratória. O que a igreja fez? Uns se identificaram com a experiência, gostavam só de Pedro. Outros se identificaram com Paulo. Outros se identificaram com Apolo. Formaram partidos. Eu sou de Paulo. Partidos. Não perceberam que a diversidade enriquece. Né? Então eles não se apropriaram da riqueza da diversidade ministerial de cada um dos líderes que por lá passou. Então, em vez de crescerem, eles se dividiram. Olha que tolice. Mas quem age assim é criança. Criança tem super-heróis, correto? A criança se identifica com pessoas. E Paulo disse, vocês não entendem que nós somos de Cristo, né? Tolerância com pecados. Havia pecados horríveis na igreja, imoralidade, incesto, pecados cabeludos, né? E a igreja tolerava aquilo. Carnalidade, divisão é obra da carne. Havia sala específica para quem que era batizado com o Espírito Santo e sala específica para quem que não era batizado com o Espírito Santo, que eram menos espirituais. Na hora da ceia, não esperavam uns pelos outros, não discerniam que a ceia era para unir o corpo. Percebam isso? Todo esse comportamento é um comportamento infantil. Então, Paulo está dizendo, vocês são crianças, não discernem os ritos cristãos, não sabem se conduzir em relação aos mais fracos, não entendem que um tem uma fé menor, que ele não amadureceu, então vocês não têm paciência. Criança não é assim? Vocês não sabem usar os dons, vocês têm todos os dons e não sabem usá-los. Vocês não conhecem os recursos. Vocês são crianças. É muito ruim lidar com um crente que tem tempo na igreja, mas ainda se comporta como criança. Não sabe receber uma repreensão, não sabe discernir ambientes, não conhece cultura da honra, sabe? Então fala como criança, age como criança, argumenta como criança na base da emoção. Tudo isso concorda com a carne, não discerne que seu comportamento é carnal, tem frouxidão moral, comportamento criança. Cristãos que não amadurecem continuam criança na vida espiritual. Essa é uma razão pela qual você deve buscar o crescimento. Tá bom? Tá na hora de deixar de ser criança. Outra razão que eu acho de suma importância para que busquemos o crescimento é para que a gente possa realizar o crescimento do corpo. Sabe, a metáfora do corpo é apropriada por Paulo para descrever a igreja. E Paulo diz assim aos Efésios: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Eu vou usar uma palavra aqui, que é um pouco grande, mas que ilustra isso. Essa palavra é intercomplementariedade. Eu a explico da seguinte forma. Você entra num ambiente com fome. Você entra na cozinha de uma casa, da sua casa. Você está com fome. Quando você está com fome, onde você põe a mão? Ai, que fome. No estômago. Correto? A fome se manifesta aqui. Chega até a doer, né? Ou ronca. Muito bem, o estômago sente a fome. Mas olha o que acontece. Os seus olhos procuram no ambiente algo para comer. Não é o olho que sentiu a fome, mas quem procurou o alimento? O olho. Você avistou uma banana na fruteira. Suas pernas vão até lá. A perna não sente a fome, mas ela vai lá. Pega o alimento. Quem pega o alimento? A mão. Aonde a mão leva o alimento? A boca. A boca digere o alimento. Para onde vai o alimento? Para o estômago. E ele fica satisfeito.
Mas o alimento parou ali? Não. O alimento é digerido, as propriedades, os nutrientes daquele alimento, as vitaminas, os sais minerais, as proteínas, elas vão para o olho que viu, para os músculos da perna que caminharam, das mãos que pegaram, correto? Da vista que viu, da mão que pegou, da boca que digeriu. Todo o corpo operou para que um membro fosse satisfeito. Mas aquele membro também cooperou para os outros. Isso se chama, a isso se dá o nome de intercomplementariedade. Então, quero que você visualize que você está num corpo. Você está inserido numa comunhão. E quando você cresce, o corpo cresce. E isso do lado negativo. Quando você não cresce, você também impede o corpo onde você está inserido de crescer. Isso é muito sério. O teu não crescimento não implica só em prejuízos para a sua vida, mas também para o corpo onde você está inserido. E essa é a razão porque muitas orações não são respondidas. Guarde bem isso. Quando você ora, a oração do Pai Nosso, Jesus disse, teu Pai te vê em secreto, você está sozinho no quarto. Mas você já reparou que na oração tudo que você pede está no plural? Perdoa-nos, dá-nos o pão, livra-nos. Você está pedindo no plural, mas você está sozinha. Você poderia dizer, Pai meu que está no céu, me dá o pão de cada dia, me perdoa. Mas você não pede no singular, você pede no plural. Por que isso? Porque se você está num corpo, tudo que Deus dá para você é para o corpo. Então, a não comunhão com o corpo impede que você receba o que Deus tem para você. Porque o que Deus tem para você é para operar a edificação do corpo. Amém? Então, essa é a segunda razão. Aliás, a quinta nesse processo, ok? Se você não viu, aqui no card ao meu lado esquerdo, acessa, você vai ter acesso aos vídeos anteriores, onde eu explico outras razões. Então, guarde isso e atente para o que eu vou oferecer aqui. Nós estamos com um projeto de acelerar o teu crescimento espiritual. É a nossa proposta, tá bom? Entrar no modo aceleração, porque Deus está com pressa. Já perdemos muito tempo. Então, se você interessar-se por esse processo, quiser isso na sua vida, nós vamos fazer uma mentoria, um treinamento. Então, clica no link que aparece aqui embaixo, que você vai acessar o nosso conteúdo, a nossa proposta e vai fazer parte desse processo. E você se prepare para crescer. Amém? Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar.